Diz assim, Marcos 10, 46. Foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo ele que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Verso 50. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Feche os teus olhos. Pai, ó Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que nos conduz. Tu és o Deus a qual nós viemos aqui nesta noite unicamente ouvir a Tua voz. Por isso nós te pedimos, fala conosco. Não deixe as vozes estranhas da minha alma, do meu coração, da minha incredulidade, dos meus problemas serem mais altas do que a Tua voz. Me guia a Tua igreja, Espírito Santo. Nos conduz até o Salvador nesta noite. Nos conduz até o centro da vontade dEle, para que nós possamos sair daqui nesta noite totalmente diferentes, para a glória do Teu nome. Amém. Como eu disse, nós estamos diante de uns textos que é mais pregado nos nossos púlpitos, mas que tem muito ainda, Davi, a nos ensinar no tocante à fé, e principalmente, Letícia, no tocante à oração exagerada, uma oração extravagante. Tem muito a nos ensinar, pastor Solindeudo, sobre oração extravagante, exagerada. A gente está acostumado a resmungar diante de Deus. A gente está acostumado a fazer rezas. É todos os dias uma repetição sucessiva de palavras diante de Jesus. Este homem alcança o favor de Deus tendo um comportamento que é muito ensinável para nós. Um cara que é cego, um homem que a gente muito pouco sabe sobre ele, mas de uma atitude linda, de uma atitude maravilhosa, uma atitude que nos inspira a buscar Jesus. Sabemos apenas o nome do seu pai, que era Timeu, apenas que ele era filho de Timeu. Quando nós lemos o texto, nós também temos a certeza que o grande palco da sua vida era as esquinas de uma cidade chamada Jericó. O grande palco da vida deste homem eram as calçadas, as margens do caminho, em busca de pão, em busca de moedas. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos, acompanhados por uma grande multidão, chega até Jericó, amados. Para quem não sabe, Jericó
é a cidade mais antiga do planeta, mais antiga do mundo. E nos tempos de Jesus, ela era uma cidade que era um centro comercial, era tipo o Brás, a 25 de março, nos nossos dias atuais. Quem já foi lá? Ali é um barulho, é um movimento, é todo mundo comprando, é todo mundo querendo vender. Jericó era uma loucura. Jericó era um grande centro comercial, e o palco da vida deste homem era um lugar como esse. E por ser um grande centro comercial, onde este homem residia, tentava buscar o seu pão de cada dia, ganhar a sua vida como pedinte, a gente pensa que este homem, que agora está aqui no livro de Marcos, como o filho de Timeu, era o único camarada que estava ali, em uma situação de dificuldade. Quando a gente passa os olhos no texto, parece, Cíntia, que ele era o único que estava à margem pedindo esmola. Mas não, existiam ali dezenas de pessoas como este homem. Dezenas de pessoas em grande aperto, dezenas de pessoas esperando por uma moeda, esperando por algo para poder sobreviver. Pessoas que viviam à margem da sociedade, meus irmãos, esquecida pelas autoridades, esquecida pelos governos. Mas entenda uma coisa, diante desta loucura, desse barulho que aquele lugar, pessoas vendendo, como eu disse, pessoas comprando, outras estavam querendo ganhar uma moeda, aquele movimento todo daquele lugar, o texto diz que em meio a este burburinho, aquela agitação toda, este homem, cujo título dele é Bartimeu, ouve falar de um camarada chamado Jesus. Pastor, a gente sabe disso, mas a questão é que a gente sempre ouve falar de um camarada chamado Jesus, mas a gente ainda continua sentado às margens da vontade de Deus. Eu sei que muitos já ouviu muitas vezes essa mensagem, mas o problema não é ouvir a mensagem, o problema é permanecer no estado de esmola, no estado caído, no estado de miséria. Porque movimento de vender, comprar, precisar, todo mundo precisa, todo mundo faz, a gente vive numa agitação. Eu acho maravilhoso, pastor, eu vou dizer de novo, que em meio àquela dificuldade toda, aquele homem estava vivendo, ele não se limita a ficar no mesmo lugar que ele estava, simplesmente quando ele ouviu falar, porque ele não podia ver, que um camarada extraordinário estava passando naquele lugar. Porque quem se limita, meu pastor, a viver no mesmo lugar, quando ouve-se dizer que um camarada como Jesus está presente num ambiente, nunca vai ter uma história para contar, nunca vai ter um testemunho para vivenciar. O verso 47 vai dizer que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece uma coisa tão simples. Eu não anotei aqui, mas essa palavra para gritar, no grego, não anotei, não falo grego, foi pesquisado. Irmã Neia, dá um sentido de alguém que está extremamente desesperado. Não é alguém que está falando em voz alta, não é alguém que está falando simplesmente com um tom muito elevado, não. Esta palavra no grego, ela dá o sentido de alguém que está extremamente desesperado. É uma fala exagerada, é um clamor exagerado. Isso é maravilhoso, porque eu entendo que quando este homem ouve-se falar que Jesus estava passando ali, nas ruas de Jericó, que havia um culto, pastores,
Irmãos, que tinham um culto naquela rua, naquele centro comercial, onde o pregador era o próprio Deus. Esse cego diácono esquece de tudo. Ele esquece da sua necessidade, ele esquece da sua situação, que se ele saísse do seu posto, ele poderia perder o dia. Mas ele ouviu falar que alguém muito especial, muito grande, muito importante, estava passando ali. Estava passando naquele lugar. Ele abre mão das moedas. Ele abre mão do pão. Ele vira o rosto para as migalhas humanas e decide comer na mão de Deus. O problema é que a gente ouve falar que Jesus está aqui, o Jesus está em outra igreja, o Jesus está numa outra esquina, o Jesus está numa outra cidade, o Jesus está numa outra conferência, mas a gente ainda continua. Tá ótimo, estava ótimo. A gente ainda continua comendo na mão de homens, vivendo das mesmas migalhas de pensamentos e sentimentos que nós sempre carregamos. Por isso que o texto diz que ele começa a gritar. E é um grito exagerado. Não é falar alto, que nem um pastor prega que irrita vocês. É exagerado, Tatiane. É um grito de desespero. Não consigo nem imaginar ele dizendo: Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim. O verso 48 vai dizer que quem estava na multidão, porque multidão só serve para uma coisa. Ninguém estava aqui sexta-feira bem. Para acompanhar Jesus e ir atrás de pão e peixe. Multidão só presta para isso. Essa multidão, ele começa a se incomodar com a oração exagerada deste cego. Essa multidão, ela começa a se incomodar com o desespero do pedido de socorro daquele homem. A ponto, pastor, deles colocarem praticamente a mão na boca daquele cara, daquele cego, e falar: cala a boca. Cala a boca. A gente não aguenta mais ver você clamando, pedindo. Irmãos, eu vou falar algo aqui, é muito sério. Toma cuidado para você não ficar no meio de uma multidão. Porque quem está no meio da multidão, mesmo dentro da igreja, só presta para criticar. Não consegue ter empatia com ninguém. Ele torce para você quebrar a cara. Ele torce para você chegar na empresa e ter uma decepção. Ele torce para você chegar na tua casa e ver uma tragédia. Ah, eu quero só ver. Cuidado para você não ficar na multidão. Porque a multidão não consegue se compadecer pela necessidade dos outros. O texto diz que muitos o repreendiam: cala a boca. Mas ele gritava cada vez: filho de Davi. Isso tem que ser o efeito, Letícia, quando alguém manda você ficar quieto, quando manda você calar a boca, quando manda você parar de buscar pelo Salvador, quando manda você parar de orar pela tua família. Isso tem que ser um efeito contrário, presbítero Leandro. A gente tem que clamar ainda mais. A gente tem que buscar ainda mais. Sempre vai ter pessoas que vão se incomodar, Daniel. Sempre vai ter pessoas que vão se incomodar pela tua busca exagerada pela presença de Deus. O porquê que você vai fazer isso? O porquê que você vai tanto para a igreja? O porquê que você vai tanto no monte orar? O porquê que você lê tanto a Bíblia? O porquê que você faz tanto isso na igreja? As pessoas vão se incomodar. Só que eu sou sanguíneo. E ela me conhece, que tem momento da minha vida que não dá para ficar olhando baixinho. Que não dá para ficar lendo a Bíblia sentadinho. Você tem que ficar que nem um doido mesmo, de um lado para o outro, falando,
pregando para você mesmo, porque eu disse esses dias aqui que a gente precisa parar de pregar para os outros e começar a pregar para nós o sermão que a gente prega para os outros. E esse camarada estava sabendo que Jesus estava passando no lugar da tua vergonha, que Jesus estava presente no lugar da sua dor. Gabi, quando você quer falar com alguém que está do outro lado da multidão, e você sabe que esta pessoa pode te dar a carona, meia-noite, se você perde a carona, você vai de pé para a tua casa. Você fala baixinho ou você grita? Tem momento da sua vida, meu irmão, que você precisa chamar a atenção de Deus, ou você vai perder a oportunidade de entrar com Ele em Jerusalém. Tem momento da tua vida que você precisa ser um doido, um crente doido mesmo. Eu sei que cada um tem um temperamento, mas os meus tempos de angústia, os meus tempos de luta, eu sou um crente um pouco exagerado quando eu vou falar com Deus. O Salmo 141, verso de número 1, o salmista na sua aflição, ele começa a gritar, ele começa a clamar, desesperadamente. A mesma palavra que está no texto de Batimeu está aqui. Disse assim: Senhor, eu clamo a Ti. E ele diz: Senhor, eu tenho pressa, me socorre. Inclina os Teus ouvidos à minha voz, quando eu Te invoco. O cara tem pressa, e o jeito que ele fala com Deus parece uma falta de respeito. Mas o Deus que não vê somente o som da minha voz, que também conhece o sondar do meu coração, sabe da sua situação. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus é especialista em tirar homens da vergonha e colocar homens em lugar em que nós nem imaginamos, em uma dupla honra. Que dupla honra é essa, pastor? Eu não sei, mas o livro de Isaías diz bem assim, no capítulo 61, no verso de número 7, que em lugar da vergonha, vocês terão uma dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na presença recebida, na herança recebida. Por isso, a sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu não sei o que você está vivendo hoje, a situação que você está passando hoje, mas há uma promessa de Deus para as nossas vidas, que Ele vai nos tirar da terra da vergonha e vai dar para nós um duplo gozo, uma dupla alegria, junto com a herança que Ele tem reservado para nós. Eu sempre estou dizendo aqui, Iago, que a nossa determinação vai dizer aonde nós iremos chegar. É a tua determinação, não é a determinação dos outros. Vai dizer de que forma você vai viver e o que você vai viver. Irmãos, a gente é pastor, a gente é crente, sim ou não? Sim ou não? Se você é crente, as pessoas olham para você e tenham certeza que elas estão sempre falando para você os problemas delas, sim ou não? E a gente está aqui para isso, glória a Deus, aleluias, vamos caminhar junto. Mas entenda uma coisa, irmã Neia, as pessoas te param na segunda-feira e te dizem assim: pastor, eu estou passando por uma crise. E a gente faz um propósito: vamos fazer um momento de oração juntos, vamos fazer um momento de leitura, eu vou mentorar a tua vida. Só que na quarta-feira ela desiste. A tua determinação vai dizer aonde você vai? Ela desiste, pastora, não é porque... Não, ela desiste porque os problemas sufocam, fala mais alto, o pecado fala mais alto. O verso 48
Vai dizer que muitos começaram a repreender este homem, cala a boca. Mas ele falou, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero viver. E por isso ele dizia, Cristiano, filho de Davi, com mais intensidade, com mais força, tem compaixão de mim. Ele sabia que Jesus era a única esperança dele. A única esperança dele. A nossa alma precisa voltar a clamar. A igreja precisa voltar a clamar. Você reparou que quando o teu time faz um gol, o grito que você dá não sai da sua boca somente? Sai da onde? Porque quando você vai orar, não tem o mesmo sentido, não tem a mesma força. Porque quando você vai clamar a Jesus, esse grito não vem com a mesma intensidade. Pastor, eu tenho medo de ficar incomodando. Em casa eu não tenho liberdade. Na igreja vão dizer que eu sou louco. Você reparou que ninguém se incomoda com a tua dor? Ninguém se incomoda quando a tua casa está em guerra. Ninguém se incomoda quando você está passando pelo vale da sombra. Você vai ficar ligando pelos outros, os críticos que estão te... Tua casa está quase... 6. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. É o coração quebrantado e contrito, e esse Deus não desprezará. A gente precisa parar de ser vítima. Vítima. Deixar com que os problemas da nossa vida venham abafar o som da nossa voz, o nosso clamor pela justiça. Eu acho que uma das grandes barreiras que nós criamos é pensar que a história bíblica é uma história de faz de conta. Isso aqui era uma história real, irmã Neia. O cara cego era um cara real. Real. Um homem que era limitado para ir até no banheiro, mas consegue chegar até Jesus. Eu não entendo essas coisas. Não entendo essas coisas. Um cara que tinha limitação para fazer tudo na vida, mas consegue chegar até Deus. Consegue chegar até o Senhor, consegue. Como? Como? A Bíblia nos dá a receita. O único meio, a única via de acesso que ele encontrou foi pelo meio do clamor. Pelo clamor da alma. A nossa oração, meu irmão, faz isso. Ela abre um espaço e cria um caminho do homem até Deus. E eu não sei se é Deus que vem, se é nós que vamos, mas a oração tem esse poder. Aí Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, e eu vou dar para vocês alívio. Quem quer alívio nesta noite? Sabe qual é a via de acesso? Um clamor que vem da tua alma. Um clamor que vem da tua alma. A gente olha muito para aqui, ó. Tornozelo. Muito pro chão.
é uma reclamação. Vamos começar a olhar para o céu. Vamos começar a olhar para o céu. E de uma voz rasgada começar a clamar pela nossa família como se fosse o gol do nosso time. Cara, se for preciso, grite, chore, rasgue a tua alma. O problema é que a gente fica ouvindo vozes que Ele não vai nos escutar. É que não tem mais jeito essa situação, você vai morrer cego, você vai ficar assim, a tua saúde vai ser assim, a tua casa vai ser assim, não tem mais jeito. E aí a gente vê que nem aquela hiena velha do desenho desgraçado, ó céu, ó vida, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu nasci para ser um fracasso mesmo. E aí a gente começa a se calar diante das críticas, a gente começa a se calar diante dos problemas, a gente começa a se calar diante da dificuldade, as traições, as decepções, e quando vai ver, você continua na beira do caminho, sentado, e espera que alguém chegue para você e te dê uma moedinha, uma esmolinha, para trazer um alíviozinho para a tua vida. Oh, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas se preciso for, comece a gritar, desesperadamente, exageradamente, porque você vai chamar a atenção do teu Salvador. Que caminho é esse que te prende? Porque beira do caminho é lugar de reclamação, é lugar de vergonha, Miguel. De ficar esperando as coisinhas das mãos dos homens. Ô meu irmão, vamos sair dessa cegueira espiritual. Vamos sair desta cegueira espiritual. Cara, o Bartimeu, por algum tempo, ele teve que deixar de olhar para os teus problemas. Todos nós temos problemas. Agora esse cara, ele teve que deixar de olhar para os problemas dele, para agora olhar para Jesus, porque ele entendeu que em Jesus ele não teria só um alívio diário, mas ele teria uma restauração. Mas precisa se arriscar. E este homem, ele se arriscou. Ele sai, Maiara, do grupinho dos cegos. Ele sai do grupinho daqueles, sabe, que só reclamam, que só pensam em vingança. Do grupinho dos fracassados do WhatsApp, acostumado a comer o pão que o diabo amassou. Ele sai, ele resolve sair. E ele toma uma posição corajosa, pastor. Porque tem horas, se você não tomar uma posição corajosa, meu irmão, você não vai viver nada em Deus. Não é a varinha mágica, não, esquece, não é a fada do dente não, que você põe uma moedinha lá, e não, meu irmão, põe o dente, né, a moedinha é que tá. Sim, se não tiver coragem, a gente vai viver a vida inteira à margens, à beira do caminho, e é todo mundo indo para Jerusalém, e a gente parado na beira do caminho. Quem está entendendo? Irmãos, eu sei que tem pessoas que entrou aqui nesta noite com um grito, aqui ó, de socorro, entalado, falando: Senhor, eu quero sair deste estado de vergonha. Só que Deus vai te dizer uma coisa nesta noite: você vai ter que passar por cima do teu orgulho, você vai ter que passar por cima dos teus medos, você vai ter que passar por cima dos teus traumas, você vai ter que passar por cima dos críticos, você vai ter que passar por cima de algumas coisas, você vai ter que passar por cima de Satanás. Você vai ter que passar por cima, meu. Você vai ter que falar para ele: cala a boca. A voz que eu vou dar ouvido hoje é a voz de Deus.
Você vai ter que dizer: eu me cansei de comer essas migalhas, eu me cansei de viver dessas moedinhas do inferno. Eu vou me levantar e vou clamar a Jesus, porque Jesus vai mudar a minha vida. Decida hoje, meu irmão, gritar. Pastor, eu vou vir na rua gritando que deu um doido, eu não sei o que você vai fazer, mas a tua alma precisa ter um posicionamento diferente. Você precisa ter uma postura diferente. Você precisa largar os grupinhos dos necessitados e falar: não, eu vou por meio daqueles que andam com Jesus, eu vou por meio daqueles que estão indo para Jerusalém, para a entrada triunfal do Mestre. Eu sou desses. Oh, Espírito Santo de Deus. Foi assim que Jesus parou, Gabi. Jesus parou desta forma para o cego. Ele não parou por causa do dízimo dele, porque tem lugar que você vai que o dízimo paga tudo. Não. Ele não parou por causa da oferta do cego. Ele não parou por aquilo que o cego fazia dentro da casa dele. Foi o grito, foi o clamor exagerado, foi a fé, foi o posicionamento. Pastor, que grito simples. Se eu gritar agora aqui, pastor, e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, você não entendeu. Não foi um grito tão simples assim. Não foram palavras tão simples assim. Teve uma profundidade. Teve uma profundidade na alma. Não foi nas palavras, na alma, uma certeza. Jeremias 33:3, o texto que eu amo também, que diz o quê? Clama a mim e eu te... E quando ele responde, ele anuncia coisas grandes e ocultas que a gente nem... Foi isso que aconteceu, Daniel, com o cego. Estão entendendo? Eu não sei qual é a intensidade do teu clamor. Não sei. Não sei se a intensidade do teu clamor é maior do que a depressão. Se for menor, vai ser difícil. Porque o clamor daquele cego foi maior do que a necessidade dele. Eu não sei se a altura, a intensidade do teu clamor é maior do que esse diagnóstico médico, do que essa situação financeira, esta crise na sua família. Eu não sei. Do que essa frieza espiritual na alma que você está sentindo. Eu não sei. Você sabe. Fábio, a nossa geração é uma geração que precisa voltar a rasgar a alma diante do Senhor. Eu sei que é uma palavra que às vezes a gente exige da gente, né? E na verdade a gente está acostumado numa situação religiosa que a gente quer que Deus desça e faça tudo. Mas o cego foi exigido. O cego teve que ter uma postura. Teve que ter uma tomada de decisão. Agora imagine eu e você. Jesus se manifesta no pior momento da vida daquele cego. Quando? Quando ele estava cego. É. E às vezes a gente pensa, mas... Cara, a cegueira de Bartimeu levou Bartimeu para a miséria, sim ou não? Mas vamos olhar para o outro lado? A cegueira de Bartimeu levou Bartimeu até Jesus. Não é perguntar para Deus o porquê que eu estou assim, o porquê que está acontecendo isso comigo, mas é o contrário, né, pastora Ellen? O que o Senhor quer me mostrar?
O que o Senhor quer me ensinar com esse sentimento, com essa situação, com esses problemas, com esta fase? O que o Senhor quer me ensinar? É para me aproximar mais do Senhor? É para me conhecer mais de Ti? Se não fosse a cegueira do Bartimeu, ele não seria um discípulo. Ele não se tornaria, irmãos, pega a bênção no ar. Apóstolo Paulo diz que, Romanos 12, que um culto racional faz você conhecer boa, perfeita e a vontade e agradável vontade de Deus. Vamos pensar, por que que você está passando por este momento? Por que que você está passando por essa dificuldade? O que que Deus quer te ensinar com isso? Aonde Ele quer te levar com isso? Foi a cegueira que levou aquele homem até Jesus. Quando eu olho para o texto, e eu vejo este homem dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está falando: Senhor, o meu problema é caótico, é terrível, mas o Senhor é o único que tem o poder de mudar este cenário. A gente se isola e começa a dizer: quanto eu estou fraco, o quanto eu não tenho força para chegar. E aí Deus fala: hoje eu venho falar para você de um cego, que deixou tudo para levantar um altar de adoração e oração, em um momento em que ele só tinha a esperança numa esmola. Pastor, eu tenho orado e o céu não tem se manifestado. Você tem orado ou tem rezado? Você tem orado ou você tem rezado? Pastor, qual é a diferença? Reza, você fala sempre as mesmas coisas, é tudo ensaiado. Oração não. Oração sai da alma. Oração quebra o vaso. Jesus disse, foi falado aqui quarta-feira em Mateus 6:7, quando for orar, não fique usando de palavras repetidas, como faz os incrédulos. Não, Deus não ouve palavras repetidas. Deus ouve oração. Deus ouve clamor de uma alma que está aflita. É isso que Deus ouve. Deus ouviu Ana, não porque ele repetia, mas porque ela colocou diante dela a angústia, o sofrimento e a vergonha que ela estava passando. Oração é colocar diante de Deus aquilo que eu não aguento mais viver, que eu não suporto mais, e que a única esperança que eu tenho está nele. Não está na medicina, não está no meu dinheiro, não está na minha empresa, está nele. Está nele. E foi aí que o verso 49 vai dizer que Jesus para. E quando ele para, ele manda chamar o cego. E parou Jesus e disse: chame um cego. Chamaram um cego e diziam: coragem. Porque é assim, irmãos, o homem vai te buscar, e o que ele tem para te oferecer é somente uma palavra: vamos lá, cara, tenha coragem, vai dar tudo certo. Vai lá na igreja. E aí quando chega aqui, você é jogado. E quando você é jogado, no final eu falo: mas segura essa. A multidão que clamava, cala a boca, era a multidão que agora estava guiando ele. A multidão que dizia: olha, cala a boca, está difícil aguentar você nesse culto. Agora tem que ver o mestre mandar chamar o cara. Olha só que coisa doida. Irmã Sueli, Jesus parou um cortejo de uma multidão e discípulos andando do lado dele. Para tudo.
O Braz teve que parar. Os vendedores teve que parar. Jesus falou: manda chamar o cego. Pode mandar chamar ele. Irmãos, está entendendo? Ele parou tudo por causa de um cego miserável. Agora a pergunta que não quer se calar: ele é o único cego miserável daquele lugar? E por que você mandou chamar ele? Por que só mandou chamar ele? Será que o Senhor Jesus não se compadece com o sofrimento dos outros? Ele se compadece com o sofrimento de todos. De todos. Mas a via de acesso para chegar até o Salvador é o clamor. É o clamor. É o grito da alma. Em meio àquela multidão, aquele cara começou a gritar. Eu imagino ele de biquinho, gritando. O pessoal vindo com um pãozinho seco, uma moedinha de um denário. Ele: eu quero Jesus. Eu quero o Salvador. Eu não quero mais pão, eu não quero mais peixe, eu não quero mais dinheiro. Eu quero a minha dignidade de novo. Eu quero a minha honra de novo. Eu quero a minha liberdade. Irmãos, era isso que nós deveríamos fazer na presença de Deus. É deixar as esmolas de lado e buscar a nossa dignidade de filho que foi perdida quando o miserável do Adão entregou para Satanás. Era isso que a gente devia estar fazendo. Era isso. Verso 50 diz que no mesmo instante Jesus para e lança a sua capa. Jesus para, chama, e aí ele pega o quê? A capa. E ele pega a capa, Simone, e joga. Cara, mas que doideira. E vai ter com Jesus. Olha o texto. E atirando a capa para o lado, o cego levantou. E foi até. Você tem clamado, mas tu está levantando? Não, eu sei que você tem clamado. Mas você continua no mesmo lugar da vergonha? Você continua ainda no mesmo sentimento? Aquela capa era licença de trabalho. Pensa comigo, irmãos. Vamos ler a Bíblia diferente? A capa era a licença. A capa era a licença de trabalho. Era o cobertor dele nas noites frias do Oriente. Brian, ele era cego. Se ele pegou a capa e jogou, isso quer dizer que ele nem sabe aonde caiu e nem quem pegou. Ele abriu mão da capa quando Jesus só chamou. A gente não vê no texto o Bartimeu dobrando. O Jesus está te chamando, cara. Ah, peraí. Ó, é minha ferramenta de trabalho, tá? Ninguém pega isso. Ninguém mexe não, tá bom? O ceguinho, do lado. Depois, se não der certo lá, você me devolve, tá bom? Está aqui dobrado, não. O texto não diz que ele dobrou e deixou. O texto diz que ele... Pastor, o que é isso? Bênção antecipada. Bênção antecipada. Ele antecipou a sua vitória, ele antecipou a sua libertação, ele antecipou com uma atitude a sua cura. Não foi os pés de Bartimeu, diácono, que deu um salto quando Jesus chamou, foi a alma dele que saltou quando Jesus chamou. Há uma diferença de vir para a igreja, levantar a mão e chorar, receber a palavra e a alma continuar no mesmo lugar. Se a tua alma não levantar junto com você, você continua no mesmo lugar. E Jesus nada pode fazer para te transformar.
As lágrimas correm quando a Priscila canta. Meu coração parece que vai sair pela boca quando os pastores pregam. Eu levanto a mão, eu declaro: tomei posse, Jesus, com a boca, mas a minha alma não acompanha. Deus está dizendo para a crente aqui nesta noite: muda o teu comportamento. Você é trino. O que a tua mão faz, a tua alma e o teu espírito tem que acompanhar. Se você vai decidir gritar, a tua alma tem que gritar junto. A tua espiritualidade tem que gritar junto, senão não adianta você levantar as mãos aqui e chorar. Aquele cego levanta cego, mas a tua atitude é de curado. Vou falar de novo, porque Deus está querendo curar pessoas aqui nesta noite. Ele levanta cego, Gutenberg, porque o texto diz que ele lançou a capa, e um guia teve que levar o Bartimeu até Jesus. Um guia foi levar esse cara até Jesus, mas ele levantou, guiado, mas com o sentimento que já estava. E aí quando ele chega perto de Jesus, o verso 51 diz que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Ele respondeu: pá, eu quero voltar a ver. Irmãos, eu sei que muitos não entendem isso, e é por isso que a gente não muda de posição, é por isso que a gente não sai das margens, a gente não sai da vergonha, porque a gente não entende isso. A ousadia deste cego, a postura desse homem, em 2 minutos, não foi muito tempo, em 2 minutos, ele estava na calçada da esmola, pedindo dinheiro, esperando um pão. Agora ele está diante de Jesus, e ele poderia pedir para Jesus uma porção de coisas, porque, peraí, ele não via mais o sol, ele não via mais a luz, mas o que ele pediu ultrapassa as esmolas que nós pedimos. Ele falou: já que você é o filho de Davi, eu vou pedir direito, eu vou pedir com força. E Jesus só olhando para a capa, que alguém passou e correu. Jesus só falando: eita, o cara deixou a capa, e agora? O que você quer que eu te faça, cara? Você deixou a capa, agora você não tem mais necessidade para trabalhar. O que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero a minha restauração, eu quero um novo tempo, eu quero um novo tempo. Posso falar qual é o nosso problema? Sim ou não? A gente pede pouco demais. A gente pede aquilo que o seu dinheiro dá para comprar. Ah, não, eu vou falar. A gente pede aquilo que o nosso bom comportamento como pai, filho, esposa pode fazer. A gente pede, meu irmão, aquilo que está no nosso alcance. A gente pede pouco demais. Ninguém fala nada. A nossa fé é pequena demais. A nossa força é pequena demais. A nossa espiritualidade é insuficiente. Mas este cego nos dá uma grande lição. Uma lição para receber uma palavra num domingo como esse. E acordar na segunda-feira curado. Acordar na segunda-feira restaurado. Acordar na segunda-feira daquela espreguiçada, fazer aquele café dizendo: eu vejo tudo. Eu vejo a minha família curada, eu vejo a minha família restaurada, eu vejo o meu casamento sarado, eu vejo a minha espiritualidade de volta, eu vejo a minha vida profissional restaurada, eu vejo a minha vida santa de novo. Eu estou vendo. A gente acorda doente. Uma palavra como essa, Letícia, amanhã a gente acorda doente.
Meu Deus. Estou encerrando. Há uma voz neste lugar gritando para nós. Há uma voz de Deus ecoando na tua alma, te perguntando: meu filho, ou minha filha, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, paizão? Paizão, o que você quer que eu te faça? Ô mãe que está gritando desesperadamente pelos seus filhos, o que você quer que eu te faça? Ô jovem que vem sozinho para a igreja, que está cansado de ver a tua família sendo uma família totalmente destruída, o que é que você quer que eu te faça? E talvez você possa dizer: Senhor, tu está me perguntando o que é que o Senhor pode fazer por mim. Eu quero que o Senhor restaure tudo. Eu quero que o Senhor transforme tudo, Pai. Eu quero que o Senhor transforme a minha espiritualidade. E Deus manda te dizer nesta noite: então quebra o teu silêncio. Quebra o teu silêncio. Quebra o teu silêncio. Decida gritar, decida clamar, mas não é um clamor que sai da boca, não é um levantar que sai das mãos, mas é algo que sai da tua alma. Decida clamar de verdade, pedir por socorro de verdade. Porque ao mesmo tempo que eu falo: Deus, ouve a minha oração, eu acredito que tu és fiel. Quando a tempestade chega, eu falei: já desisti, porque eu não estou afim de passar. Ei, joga a capa e não olha mais para ela, meu irmão. Você reparou que com Deus tem padrão? Tem padrão. Ele só chegou para o cego e disse: a tua fé te salvou, porque ele viu a atitude dele. Jesus viu um cara passando com a capa e ó. A gente precisa, irmãos, provocar um milagre. Não tenha medo de gritar. Não tenha medo de clamar. Pastor, se eu largar a capa, eu não sei como vai ser viver sem esse costume. Larga a capa. Larga a capa. Larga a capa. Eu não sei qual é a capa, eu não sei qual é a vergonha, qual é a dor, qual é o problema, mas Deus não falou assim: largue a capa. Larga a capa, não tenha medo de largar aquilo que não te traz felicidade. Largue a capa. Antecipe a tua bênção, igreja. Joga a capa fora. Eu disse que no verso 52, Jesus disse para o cego: a sua fé te salvou. Aí sim, a Bíblia diz que ele recuperou a visão. E sabe para onde ele foi? Seguir Jesus. A tua cura não é para ficar no meio da multidão. A tua cura não é para ficar no mesmo estado. A tua cura é para seguir Jesus. Aquela manhã, pastor, a única esperança que ele tinha quando ele acordou era o quê? Eu vou receber uma quantidade boa de moedas e doações. Mas no decorrer daquele dia, Sabrina, antes do sol se pôr, ele estava sendo tocado, não por uma mão humana com uma moeda dentro. Ele estava sendo tocado pela mão do Eterno. Ele estava sendo tocado pela mão do Salvador. Você entende? Michele, como uma única atitude durante o teu dia pode mudar totalmente o seu destino? Quando ele abre os olhos, ele não vê o sol se pondo, ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus. Pastor, o que eu vim fazer aqui hoje? Largar a capa da vergonha.
sair das margens do pecado. Porque o Deus que restaurou a vida de Bartimeu é o Deus que vai restaurar a sua vida. Mas adianta clamar e não ter atitude? Não. Deus convida a tua alma hoje para dar um salto em direção dele. Você tem pedido para Deus, você tem clamado, mas a tua alma permanece nas mesmas atitudes, querendo os mesmos desejos, tendo os mesmos comportamentos. E Deus está falando para a tua igreja nesta noite: dá um salto, larga a capa e vem na minha direção. Pastor, que direção se eu não estou vendo ele? Você tem razão, a gente é cego. A gente é cego. Mas eu disse que no final eu iria falar, lembra? O que guiou aquele cego foi a multidão. Mas o que guia eu e você até Jesus é o Espírito Santo. Não tem como você não chegar até lá. Não tem como você dizer, eu não sei aonde ele está. Porque o Espírito Santo hoje, ele está pegando na tua mão e está dizendo, eu vou te levar até a presença dele. Acabou o tempo de vergonha, acabou o tempo do choro, acabou o tempo desta angústia desgraçada que está acabando com a tua vida. Acabou o tempo de ficar na beira do caminho, mendigando uma esmola, comendo na mão de Satanás. Hoje o Espírito Santo do Senhor vai te tomar pela mão e vai te levar até a presença do teu Criador. Pastor, o que eu preciso fazer para pegar na mão do Espírito Santo? É com a tua alma agora, clamar, dar um salto e acordar amanhã como um vitorioso, como um liberto, como alguém diferente. Se ponha de pé nesta noite, porque chega de Jericó, é hora de entrar na Jerusalém com o nosso Salvador.